O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky revelou um segredo ao mundo. Pela primeira vez desde que a operação militar especial do presidente russo, Vladimir Putin, na Ucrânia, começou em fevereiro de 2022, Zelensky revelou um par de números que todos estavam esperando ouvir. Quantos soldados ucranianos e russos morreram ou foram feridos no conflito? Ele abordou esses tópicos anteriormente, mas nunca houve uma confirmação oficial dos números por parte da Ucrânia ou da Rússia. Agora, temos dados que demonstram o quão chocantes são as perdas russas em comparação com as ucranianas. Os números de Zelensky nos mostram que mais de 4 soldados russos estão morrendo para cada lutador ucraniano, destacando o quão mal Putin falhou em fazer sua vantagem numérica contar na Ucrânia. Isso nos leva a algumas perguntas. Quantos soldados russos morreram em comparação aos ucranianos? E por que o número de mortes na Rússia é tão maior que o da Ucrânia, dado o tamanho e a suposta força de seu exército? Respondemos a ambas as perguntas neste vídeo, começando com os números de Zelensky. Em 8 de dezembro de 2024, Zelensky publicou uma postagem no Telegram. Nela, ele afirmou que 43 mil soldados ucranianos morreram desde fevereiro de 2022, com mais 370 mil feridos. É a primeira divulgação oficial completa de Zelensky sobre a taxa de baixas da Ucrânia e nos mostra o quão desgastante tem sido a operação militar especial de Putin para o país. Zelensky já havia sugerido anteriormente sobre as perdas da Ucrânia. Em fevereiro de 2024, ele informou que 31 mil ucranianos morreram em batalha, mas não revelou o número de feridos naquele anúncio. Com base nisso, podemos deduzir que a Ucrânia perdeu cerca de 12 mil soldados nos últimos 8 meses, resultando em uma taxa de mortalidade de aproximadamente 1.500 militares por mês. Em fevereiro, Zelensky disse ao mundo que não queria entregar muita informação ao Kremlin. Agora ele parece ter mudado de ideia. Uma das razões pode ser que, apesar de desgastante para a Ucrânia, a guerra tem sido devastadora para a Rússia. Zelensky também notou que a Rússia perdeu muito mais pessoas do que a Ucrânia. As perdas russas ultrapassam 750 mil pessoas, afirmou o presidente da Ucrânia. São 198 mil russos mortos e mais de 550 mil feridos. São também 198 mil russos mortos para 43 mil ucranianos mortos, uma proporção de pouco mais de 4,6 para 1. A situação piora para a Rússia. Zelensky revelou os números e destacou que muitos dos feridos da Ucrânia se recuperaram e retornaram ao campo de batalha. Os 370 mil feridos mencionados para a Ucrânia consideram que, em nosso exército, cerca de 50% dos feridos retornaram ao serviço e todas as lesões são registradas, incluindo as menores e recorrentes. Em suma, os números da Ucrânia são tão precisos quanto possível, afirma Zelensky, incluindo até estatísticas de lesões menores que não impedem os soldados de continuar lutando. Os comentários de Zelensky podem ser vistos como uma forma de questionar os números de mortes e baixas divulgados pela Rússia, sugerindo que o país pode distorcer esses dados ao não registrar lesões menores ou não contar combatentes feridos que retornaram à batalha. Ainda assim, a manchete aqui é de mais de 4,6 para 1, 198 mil russos mortos para 43 mil ucranianos mortos. É importante ressaltar que os números de Zelensky não foram verificados pela British Broadcasting Corporation, embora pareçam estar de acordo com as estimativas de autoridades ocidentais. Segundo a British Broadcasting Corporation, autoridades ocidentais não identificadas estimam que a taxa de baixas da Rússia seja de cerca de 800 mil, número próximo aos 750 mil mencionados por Zelensky. Outras fontes sugerem que o número de mortes ucranianas pode ultrapassar 43 mil. O New York Times diz que o número difere drasticamente das estimativas divulgadas por analistas militares e autoridades dos Estados Unidos da América, que colocam o número próximo de 70 mil soldados ucranianos mortos em agosto de 2023. O Kremlin contestou qualquer número compartilhado por Zelensky, afirmando que as perdas ucranianas foram muito maiores que as russas, o que parece improvável se o número de 198 mil mortos for preciso. Se muitas vezes maior significa pelo menos 2 vezes, a Ucrânia teria no mínimo 396 mil mortos. Provavelmente a Rússia sugere um número ainda maior, o que elevaria o total de mortes ucranianas
para perto de 1 milhão. É improvável que tantos soldados ucranianos estejam morrendo, pois isso inviabilizaria a corajosa defesa da Ucrânia contra a Rússia. Não haveria um exército sobrando. O Kremlin pode alegar que suas perdas são menores do que a Ucrânia afirma, mas isso desconsidera as evidências apresentadas pela Ucrânia e seus aliados ocidentais. Há debate sobre os números, mas Zelensky provavelmente está mais próximo da realidade do que o Kremlin. E assim chegamos a outra questão. Por que Zelensky escolheu compartilhar os números agora? O presidente eleito dos Estados Unidos da América, Donald Trump, é parte da razão. A declaração de Zelensky ocorreu horas após Trump afirmar que a Ucrânia perdeu cerca de 400 mil soldados, porém ele não especificou quantos foram mortos ou feridos. As cifras de Zelensky de 43 mil mortos e 370 mil feridos se alinham com a declaração de Trump. O presidente da Ucrânia provavelmente citou o detalhamento do registro de ferimentos de Kiev e o número de soldados que retornaram ao campo para amenizar a declaração de Trump, mostrando que as perdas ucranianas não são tão graves quanto ele sugeriu. Trump também mencionou que a Ucrânia sofreu muito mais baixas civis devido à agressão de Putin. De acordo com a estatista, os números atuais de vítimas civis ucranianas estão em torno de 12.162 mortos e 26.919 feridos até novembro de 2024. Esses são números confirmados de vítimas, e é possível que existam mais mortes e feridos civis não contabilizados. Zelensky provavelmente fez seu anúncio para esclarecer os números mencionados por Trump e porque a postagem de Trump revelou informações confidenciais. Mas há outra razão possível: a paz. Em postagem no Truth Social, Trump afirmou que Zelensky e Ucrânia gostariam de um acordo para cessar o conflito, mencionando a divulgação das baixas ucranianas. Trump enfureceu que deveria haver um cessar-fogo imediato e início das negociações. Vidas estão sendo desperdiçadas desnecessariamente, famílias estão sendo destruídas e, se continuar assim, pode se transformar em algo muito pior. Zelensky gostaria de fazer um acordo. Zelensky corrobora essa opinião, afirmando à agência de notícias japonesa Kyodo, em 1º de dezembro, que as forças ucranianas atualmente não têm capacidade para expulsar a Rússia além das fronteiras do país. Temos que encontrar soluções diplomáticas, disse ele. Mas qualquer plano de paz teria que ser justo para a Ucrânia, disse Zelensky. Se o conflito for congelado sem uma posição forte para a Ucrânia, Putin retornará em alguns anos. Ele voltará e nos destruirá por completo, disse Zelensky a Kyodo. Para garantir uma paz justa, a Ucrânia desenvolveu seu próprio plano de paz de 10 pontos, alinhado ao seu plano de vitória de 5 pontos, abordando as questões que a preocupariam com um cessar-fogo. O plano de paz visa remover a chantagem nuclear da Rússia, garantir segurança alimentar e energética à Ucrânia, libertar prisioneiros e deportados, restaurar a integridade territorial ucraniana, entre outros pontos. Esse novo diálogo sobre a paz revela uma perspectiva diferente de Zelensky ao divulgar os números de baixas. Sim, mostrar que a Rússia perdeu mais de 4 vezes o número de soldados da Ucrânia pode ser visto como Zelensky se vangloriando. A Ucrânia matou 198 mil soldados, enquanto a Rússia matou 43 mil ucranianos. Ele parece estar dizendo ao mundo: se o Ocidente continuar a nos fornecer mais armas e treinamento, a Ucrânia poderia infligir ainda mais danos a um exército russo esgotado. Pode ser, mas os comentários de Zelensky a Kyodo revelam que a Ucrânia também sofre com esgotamento. A Ucrânia enfrenta uma guerra longa e árdua com a Rússia, sacrificando inúmeros soldados para ganhar território gradualmente. Zelensky pode ter revelado esses números para o mundo porque acredita que é hora de paz. Os números alertam Ucrânia, Rússia e Ocidente que a guerra já reivindicou quase 250 mil vidas e deixou quase 1 milhão de russos e ucranianos feridos. É melhor encontrar uma paz justa agora, especialmente com Trump assumindo em janeiro, do que continuar matando, que pode ser a mensagem que Zelensky quer passar com esses números. Zelensky pode estar enviando uma mensagem direta para Putin com esses números. Você está perdendo muitos soldados e equipamentos nesta guerra. Vamos conversar. As perdas russas foram impressionantes ao longo de toda a guerra. Em dezembro de 2023, a CNN publicou uma matéria afirmando que a Rússia havia perdido 87% dos soldados que tinha antes do início da operação militar especial de Putin.
Novamente, os números são nebulosos, pois perdidos não contabiliza quantos desses soldados estavam mortos, versus aqueles que haviam sido feridos. Segundo a CNN, a Rússia perdeu cerca de 2/3 de seu estoque de tanques pré-guerra. Segundo uma avaliação de inteligência dos Estados Unidos da América, a Rússia perdeu 315 mil dos 360 mil soldados que compunham sua força terrestre antes da guerra. A Rússia tinha 3.500 tanques antes da guerra, mas perdeu 2.200, né? A Ucrânia destruiu ou incapacitou 4.400 dos 13.600 veículos de combate de infantaria da Rússia, uma taxa de perda de 32%. Isso foi em dezembro de 2023. Um ano após a divulgação dos números pela inteligência dos Estados Unidos da América, as perdas da Rússia aumentaram significativamente. Supondo que os 360 mil eram o total de baixas russas, incluindo mortes e ferimentos, os números de Zelensky mostram que a Rússia mais que dobrou essa taxa em um ano. Isso será um alerta para Putin. Zelensky está dizendo que a Rússia está perdendo muitos cidadãos. Um impressionante número de 750 mil russos estão mortos ou feridos, devido à operação militar especial, e já é hora disso tudo acabar. Retomando os principais números por hora. Na guerra, morreram 198 mil russos e 43 mil ucranianos. A Ucrânia está matando mais do que a Rússia numa proporção de mais de 4-1, o que leva à pergunta: por quê? Afinal, a Rússia tinha um exército muito mais poderoso no papel quando a guerra começou. Há um motivo pelo qual o líder russo acreditava que conquistaria Kiev em 5 dias no início da invasão. Apesar dos números favorecerem a Rússia, o golpe de 5 dias não ocorreu. Quase 3 anos de guerra depois, para entender como a Rússia perdeu tantos soldados em comparação com a Ucrânia, é necessário investigar as táticas russas e sua abordagem para o conflito. Começamos com a abordagem de Putin para a luta, que é como um moedor de carne. Quando ficou claro que a Ucrânia resistiria severamente às forças invasoras com a ajuda do Ocidente, Putin mudou sua estratégia. Se a Rússia não conseguisse dominar rapidamente a Ucrânia, sacrificaria milhares de soldados para exaurir as defesas do país. Conforme o Guardian, em outubro de 2024, para Putin, os fins justificam os meios. Ataques ineficientes e despreparados viraram rotina para as tropas russas em solo. O artigo do Guardian destaca a história de 2 soldados russos que receberam ordens de avançar à noite para uma nova posição através de um campo minado. Era uma missão suicida, afirmaram os soldados. Soldados afirmaram em um vídeo nas redes sociais que 3 grupos já foram à frente sem responder, e eles eram o 4º grupo. A dupla também criticou duramente seu comandante, alegando que ele enviou os famintos e congelados em massa para suas mortes. As ordens insanas da Rússia estão matando seus soldados. A tática de enviá-los como carne para canhão para as armas da Ucrânia provavelmente explica os 198 mil mortos que Zelensky afirma. Mas é uma tática que está funcionando lentamente. Segundo a British Broadcasting Corporation, em 6 de dezembro até o final de 2024, as forças russas capturaram cerca de 1.460 quilômetros quadrados de território no leste da Ucrânia e na região ocidental de Kursk. Esses ataques contra as forças ucranianas tiveram um custo enorme. Em novembro de 2024, o país sofreu 45.680 baixas, totalizando uma perda diária de 1.523 soldados mortos ou feridos durante o mês. Novembro foi encerrado com a maior taxa de baixas em um único dia da Rússia na guerra, 2030 em 28 de novembro. Quando você entende essas táticas, fica um pouco mais claro porque a Rússia tem 198 mil mortos para os 43 da Ucrânia. Esse tem sido o plano desde o fracasso inicial da operação militar especial de Putin. Quando Putin percebeu que não podia usar a enorme vantagem numérica do país para tomar a Ucrânia à vontade, ele mudou para usar seus números de outra maneira. Soldados russos são enviados para a morte devido às fortificações defensivas, minas e armamentos da Ucrânia, que permitem que mais russos sejam mortos durante suas marchas da morte mal planejadas do que ucranianos. A Rússia eventualmente domina as posições ucranianas, mas suas perdas são enormes no processo, e a recompensa, além de pequenos pedaços de território, são menos mortes de soldados ucranianos do que as perdas russas em suas investidas. Nós tocamos no assalto da frente oriental da Rússia mais cedo.
Em 2024, a Rússia concentrou esforços para conquistar territórios no Donbás, especialmente em Donetsk. Esse impulso provavelmente contribui para a discrepância entre os números de baixas russas de dezembro de 2023 divulgados pela CNN, cerca de 360 mil soldados, e as mais de 750 mil baixas afirmadas por Zelensky um ano depois. Esse avanço na frente oriental explica por que a taxa de mortalidade da Rússia é mais de 4 vezes maior que a da Ucrânia. O Donbás tem sido um foco para Putin desde o início da guerra, com 2024 trazendo um renovado impulso para a região. A região é um antigo coração industrial soviético e um dos objetivos da Rússia desde o início da guerra é libertá-lo e devolvê-lo à Rússia. Putin justifica que o leste ucraniano é predominantemente russófono. Putin também alegou desde 2022 que a Ucrânia cometeu genocídio na região. Essas alegações são infundadas. Segundo a British Broadcasting Corporation, a região abrigava mini-estados russos antes de Putin começar a guerra na Ucrânia. Pode ser aqui que ele consiga as alegações de genocídio. Desde 2014, o conflito na Ucrânia contra mini-estados pró-Rússia causou cerca de 14 mil mortes, sendo 75% delas de combatentes pró-russos. As principais cidades da região, Donetsk e Luhansk, ainda eram predominantemente ucranianas, apesar da influência russa. Putin ainda pretende anexar o Donbás, como fez com a Crimeia em 2014, pois parece acreditar que a população de língua russa na região deseja fazer parte da Federação Russa. Isso explica seu foco na frente oriental e o grande número de mortes que a Rússia sofreu lutando contra a Ucrânia pelo Donbás. Quando você adiciona Kursk à mistura, que a Ucrânia invadiu e agora se defende de um contra-ataque russo de 50 mil homens, tem-se uma receita para a morte. Putin deseja reivindicar esses dois territórios, ou recuperar Kursk, mas já demonstrou que não tem muita habilidade tática, além de confiar em táticas de moedor de carne, sacrificando soldados diariamente na frente oriental para alcançar seus objetivos. Novamente, mais mortes russas são o resultado. Portanto, o moedor de carne aliado ao foco de Putin em uma região específica da Ucrânia explica como a Rússia perdeu 198 mil soldados para os 43 mil da Ucrânia. A Rússia é a força atacante, tentando derrubar posições ucranianas bem fortificadas. Isso dá à Ucrânia oportunidades de abater soldados russos com drones, artilharia e outras armas disponíveis. Para Putin, enviar onda após onda de soldados para esgotar a munição da Ucrânia é a tática principal, mesmo que esses soldados estejam com frio, fome e totalmente despreparados para lutar contra a Ucrânia. Assim, encontramos outro motivo para o número de mortes na Rússia ser muito maior que na Ucrânia. Tanto do que ele faz na Ucrânia é ruim. Liderança ruim, treinamento inadequado e grandes problemas de equipamento agravaram as perdas russas. Isso ficou evidente em maio de 2023, com as perdas russas até então tendo prejudicado a integridade organizacional das Forças Armadas da Rússia. De acordo com o analista político russo Pavel Lutsin, no primeiro ano ou mais da guerra, a Rússia perdeu não apenas soldados, mas muitos de seus oficiais mais experientes no campo de batalha. A Rússia perdeu uma geração de oficiais, especialmente tenentes e capitães, afirmou Lutsin à Newsweek. Ele afirmou que a maioria desses veteranos líderes foram perdidos nos primeiros 6 meses de guerra. Não subestime o impacto disso na Rússia recentemente. A perda desses oficiais também implica na perda do conhecimento tático e estratégico que detinham. Não tê-los mais força a Rússia a promover soldados mal treinados e inexperientes para funções acima de suas capacidades. Assim, evitam-se situações como comandantes ordenando soldados a correrem por um campo minado à noite para alcançar uma nova posição, conforme revelado na reportagem do Guardian compartilhada anteriormente. A combinação da inépcia tática no campo com a estratégia unidimensional de Putin resulta no moedor de carne mencionado frequentemente. Morte após morte é aceitável para Putin porque não importa o que aconteça com seus soldados no campo, contanto que eles estejam lentamente ganhando território. Talvez por isso a Rússia esteja investindo tão pouco no treinamento de seus soldados. Jorge Barros, do Instituto para o Estudo da Guerra, disse em setembro de 2024: "Me surpreendo com as novas profundidades de quão ruim é a qualidade do soldado russo individual." Ao se referir às capacidades das tropas no terreno, ele afirmou que, a cada nova geração de soldado russo, há um agravamento progressivo.
pois a Rússia está apressando seus soldados para a batalha em vez de treiná-los adequadamente. Está ficando difícil ver quais outros atalhos eles poderiam tomar, além de talvez mobilizar pessoas simplesmente inaptas para o serviço, disse Barros, acrescentando que a barra para entrar no exército russo está muito baixa neste momento. E isso nos traz de volta aos números principais de Zelensky: 198 mil soldados russos mortos versus 43 mil ucranianos. A proporção de mais de 4 para 1 existe devido às táticas brilhantes da Ucrânia e ao apoio ocidental, dando-lhe acesso a armas superiores. Porém, não haveria tantas baixas russas se não fosse pelas táticas de moedor de carne de Putin, a perda de oficiais experientes e o péssimo treinamento dos novos soldados russos. A Rússia tem 198 mil soldados mortos porque a abordagem de Putin para a guerra na Ucrânia, após o fracasso do primeiro avanço para Kiev, exigiu a perda de muitos soldados. Com os números expostos, talvez o líder russo finalmente veja motivos para negociar a paz. Mas o que você acha da revelação de Zelensky? Faz sentido que a Rússia tenha perdido tantos soldados em comparação com a Ucrânia? Perder mais de 4 vezes mais tropas do que a Ucrânia fará Putin considerar a paz? Compartilhe suas opiniões na seção de comentários abaixo e obrigado, como sempre, por assistir.